Muito bom, gente. A nossa proposta hoje é trazer aquele tema que vocês colocaram aí nas redes sociais, né? Sua fé tem obra? Que tipo de obra é essa? Que fé é essa? E que texto é esse? Nós vamos estudar um texto que às vezes pensa-se que é contraditório a um outro pensamento bíblico. Você vai entender hoje que a Bíblia, ela se completa, tá? Ela não se contradiz, ela não é contra alguns pensamentos, pelo contrário, ela é uma harmonia em si. Por isso que é curioso você que gosta de ler Bíblia, nunca fixar um olhar apenas em um versículo. Você precisa abrir a sua rede de visão e tentar entender a Bíblia como um todo. Fazendo isso, você não vai falar abobrinha, você não vai falar besteira, e nem alguém pode te enganar, porque o seu olhar não está fixo em um versículo só, tá? O texto que nós vamos trabalhar hoje é o texto de Tiago 2, verso 17. Diante daquela pergunta, sua fé tem obras? Tá? O texto de Atos 2, 17. Tiago. Tiago 2, 17. Esse versículo, todo o seu contexto começa no versículo 14, tá? Você vai entender melhor, ele vai até o verso 22, mas começa no verso 14, mas o nosso olhar vai ficar apenas no verso 17. E a gente vai abrindo todo o nosso conhecimento, em termo bíblico, para a gente entender o porquê dele falar sobre essa questão. Porque o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos, mas às vezes a gente pensa que o texto de Paulo tem uma conotação um pouco diferente daquilo que Tiago está falando. E a gente vai entender que não é assim, não é por aí. As visões parecem ser diferentes, mas estão falando da mesma coisa. Deixa eu abrir o texto aqui na minha Bíblia também, fica mais... É legal a gente trabalhar olhando para o texto. Vamos lá, o verso 17 diz o quê? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Pensa comigo. Quando você vai a um consultório médico, não é surpresa para você estar te esperando lá um médico. Seria surpresa para você se naquele consultório estivesse um engenheiro civil olhando para você e você querendo uma consulta médica, um engenheiro civil consultando você. Qual seria a sua reação? Ao olhar para uma pessoa na tua frente, você com dores, sem saber o que está acontecendo com você, de repente um crachá na sua cara, fulano de tal, engenheiro civil. Qual seria a sua reação? Fala para mim. Você permitiria essa pessoa tocar em você? Consultar você? Receitar remédios para você? Olhar para você se você precisa de um dipirona. Se você é uma pessoa que costuma tomar remédio, você vai entender que o dipirona não vai servir. Na hora você olha assim, esse cara é louco, ele não sabe o que é que ele está falando, não. E pela curiosidade você pergunta, você é médico? Não, eu sou engenheiro civil. Mas o que é que você está fazendo aqui? Eu vim te consultar. Qual é a sua reação? Você não vai permitir que essa pessoa receite qualquer tipo de remédio para você. Será um choque para você. Ao mesmo tempo, se você for numa construção civil, um prédio sendo erguido, e um médico ali dando todas as dicas para os operários, os mestres de obra, dizendo para você o seguinte: olha,
esse tijolo está colocado errado. Essa massa está com muito cimento, ou muita areia, ou pouca água. E você olha para a pessoa e pergunta, você é o quê? Eu sou médico. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui numa construção civil. Você deveria estar em um hospital, em um posto médico. Observa que as profissões estão sendo executadas em lugares errados. Ok? Você não permitiria isso. Isso tem acontecido no meu evangélico, pessoas despreparadas, assumindo o púlpito, pegando o microfone e pregando o evangelho, e a gente engolindo todo tipo de coisa. Cantor que tem boa técnica de vocal, mas não tem nada de Bíblia, ensinando o povo o que é o verdadeiro evangelho. Só para vocês entenderem como nós estamos caminhando hoje. Quando a gente olha para esse texto, me parece que a gente entra no mesmo problema que nós citamos aqui. Pessoas com algum título, mas com a execução totalmente diferente daquele título. Pessoas com algumas expressões, algumas crenças, mas a prática, o dia a dia, totalmente diferente da sua crença, do seu pensamento cristão ou da sua filosofia cristã. Nós estamos totalmente diferentes daquilo que a gente expressa ser. Paulo em Romanos diz assim, que a obra não salva, a fé salva. Que a obra, ela não tem conotação nenhuma, e sim a fé. Tiago diz que se não tiver obra, a fé é morta. E agora? Como é que a gente arruma isso na nossa cabeça? Fala para mim. Paulo diz que nós temos que ter fé e não termos obras. Tiago diz que nós temos que ter obra, porque senão essa fé estará morta. E agora? Como é que a gente arruma isso na nossa cabeça? Faço essa pergunta para você. Se tem algum corajoso aqui, tirando o pastor Otávio, pode levantar a sua mão e me explica. Como arrumar isso agora? Pensa comigo. Está todo mundo com medo ou ninguém quer falar? Vamos lá. Em momento algum, Tiago diz que nós não temos que ter fé. Não é isso? Olha o que é que o texto diz. Assim também, a fé, pontuou, se não tiver obras. Tiago está falando de fé ou de obras? Tiago está falando de fé ou de obras? Vamos lá, gente. Me ajuda. Será que é da fé? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está... O que é que está morta? A fé. Vamos para Paulo em Romanos, que diz que quem salva é a e não as. Quem tem obra e não tem fé está no mesmo enquadramento de Tiago. Não tem nada. Então vamos lá. Paulo está falando de fé e Tiago está falando de fé. Agora, olhe o contexto da obra de Paulo e vamos olhar o contexto da obra de Tiago. Paulo diz que não devemos ter obras, e sim fé. Por que ele diz isso? Porque na sua época era dito que a obra salvava e não a fé salvava. Por isso que Paulo diz que essa obra não salva ninguém. Por que essa obra não salva ninguém? Porque a obra de justificação, a obra que te selou, a obra que pagou tua dívida, essa Cristo já fez. Por isso que nenhuma ação nossa identificará que nós estamos salvos por elas, mas sim pela fé. Porque o que salva é a fé e não a atitude. Ok?
Tem gente que tem atitude, mas não tem essa fé salvadora. Você não vai para o céu. Porque essa sua atitude, sem ter essa fé salvadora, não te levará para o céu. É isso que Paulo está dizendo. Esse tipo de obra que identifica salvação, ela não existe. Porque a obra que identifica a salvação, Cristo praticou, foi morto na cruz, fixado na cruz e aboliu esse tipo de ação. Morreu nele. O que é que Tiago está falando então? Vamos lá. Tiago diz que essa fé agora, que eu declaro, que eu exponho, que já me salvou, ela precisa ter reações. É totalmente diferente daquilo que Paulo postou em Romanos. Não é uma obra salvífica, mas uma prática daquilo que eu creio, daquilo que eu defendo, daquilo que eu declaro, daquilo que eu exponho. Se as minhas reações, obra, não condiz com essa fé que já me salvou, essa fé que eu digo que me salvou, ela é uma fé morta, ela não existe dentro de mim. Vamos trocar e trazer para a nossa realidade. Preste atenção, meu querido. Você já fez sua pública declaração de fé? Você já confessou sua fé em Jesus Cristo? Todo mundo aqui sabe que você pertence a Jesus? Sim. Seus amigos sabem disso? Sua família sabe disso? Seus colegas de trabalho, de faculdade, de colégio, sabem disso? Todo mundo identifica você como aquele que já está salvo em Jesus? Amém? Vamos lá. Se todo mundo sabe da sua declaração de fé, em quem você crê e para quem você serve, a sua prática tem que mostrar essa declaração. Porque se a sua prática não mostra essa declaração, essa fé que você diz que tem, não existe dentro de você. Se não existe dentro de você, me permita dizer, você vai para qualquer outro lugar, menos para o céu. Pastor, que tipo de obra é essa? Vamos lá. O que você fala é a sua obra. Revela o que você crê. Revela. O que você canta revela o que você crê. O que você ouve revela o que você crê. O que você veste revela o que você crê. O namoro que você tem revela o que você crê. O casamento que você tem revela o que você crê. A sua filosofia de vida revela o que você crê. O jeito de você andar revela o que você crê. Essa é a sua obra. O que você toca revela o que você crê. Quando eu estou falando tocar, cantar, a nossa mentalidade vem logo para músicas ditas gospel, evangélica. Eu estou falando música que adoram ao Senhor, música que tem qualidade. Aí você vai escolher o que é bom. Expressa a tua fé. Revela como obra dentro de você. Aí eu quero perguntar a você a pergunta que a mocidade colocou como tema. Sua fé tem obra, ou seja, sua fé tem atitude. Sua fé tem atitude? Vamos tentar entender essa fé com atitude. Quando Jesus encarnou, que veio, que se revelou e começou seu ministério, a declaração de fé de Jesus foi aonde? Quem lembra da declaração de fé de Jesus? Jesus publicou sua fé no seu batismo. Espírito em forma de pomba disse o quê? Eis o meu filho amado. Declarou. Ali é o Deus
encarnado, revelado. Deus presente. Estava no meio do povo. Então vamos lá. Jesus publicou sua fé, revelou sua fé. E ele começou a ter algumas atitudes que revelava aquilo que ele expressava ser, o que ele era. Primeira atitude, Jesus pega uma criança e coloca ela no colo. O que fizeram quando Jesus pegou a criança e colocou no colo? Quem lembra do texto? Eu preciso ler Bíblia, né, pastor? Tiraram a criança do colo de Jesus. Jesus pega a criança e diz o quê? Deixe vir a mim os pequeninos, das tais é o reino dos céus. Por que tentaram tirar uma criança do colo de Jesus? Por quê? Por que tirar a simplicidade da vida? Por que tirar a inocência da vida? E Jesus revela dizendo o seguinte: o ser puro, inocente, sem maldade, vocês querem arrancar de perto de mim? Vocês deveriam ser assim. Vocês deveriam pensar assim. Vocês deveriam ter essa simplicidade. Vocês deveriam ter esse tipo de amor sem pedir nada em troca. Porque a criança, quando nós temos filhos, a gente dá uma surra na criança agora, o nosso coração está lá cheio de ódio, de rancor. A gente dá uma surra no nosso filho, menos de uma hora depois, aquela criança vem com um sorriso que parece que não aconteceu nada. Nos dá um abraço e quebra o coração orgulhoso dos pais. É impressionante um negócio desse. O filho só começa a guardar rancor, mágoa, quando ele começa a perder o estado de consciência pura. Quando ele começa a entender as coisas, ele começa a barganhar com você. Vai dar uma surra no teu filho adolescente, na tua filha adolescente, que você vê o que é que vai acontecer. Você tem outros métodos para castigo, mas a surra em si já começa a ter suas complicações. Você não vai ter um sorrisinho de volta, não. Em menos de uma hora, não vai. Mas a criança você consegue. Tentaram tirar aquilo de Jesus. Jesus disse, deixa. Ele começa a praticar a sua fé. Uma outra atitude de Jesus, Jesus começa a quebrar alguns protocolos, alguns paradigmas. Jesus abraça uma mulher, e essa mulher era uma prostituta. Jesus toca nela, Jesus bate papo com ela, Jesus conversa com ela. E o pessoal naquela época ficou admirado com aquela atitude. Como é que esse homem consegue conversar com uma mulher sendo ela prostituta, sem valor para a sociedade? E Jesus ensina mais um princípio da sua declaração de fé: o amor ao próximo. O povo mais falso da face da terra se chama crente. Se você se converteu há poucos dias, você já é um desses que já está dentro dessa turma. Deus tenha misericórdia. Sabe por quê? Porque a gente declara amar, mas a gente não ama. A gente tem dificuldade de dar o abraço. Ao entrar aqui, quantos abraços você deu? Em quantas pessoas você deu? E para quem você deu? Você escolheu. Isso tem intimidade? Tem intimidade. Você não vai chegar também dando um abraço em pessoas que você não sabe nem sequer receber um abraço. Mas uma boa noite, o pegar a mão, o olhar no olho, isso não é para quem é bom. Isso é obrigação de quem tem um título de cristão. Obrigação
de quem tem um título de cristão, no mínimo de ser simpático. A igreja de Atos atraía os de fora pela simpatia, pelo sorriso, pela alegria, pelo rosto feliz, cumprindo-se o que se dizia o texto bíblico, que o coração alegre formoseia o rosto. Isso é verdade. Eu olho aqui, eu entrei, eu vi dar diferente. Eu vi dar diferente. O coração alegre formoseia o rosto. Maquiagem diferente. A gente quando está assim amando, é um aspecto diferente. Vocês não têm noção quando nós conhecemos Valmir aqui na igreja, gente. Eu fui da época de Valmir aqui, da calça de Valmir, da sandália de Valmir, dos cabelos de Valmir, Deus tenha misericórdia, daquelas correntes que parecia mais aquelas correntes da gente amarrar caminhão, pendurada no pescoço, o pagodeiro era quente aqui dentro. Ainda tinha tiara, gente. O negócio foi mudando. Olha para Valmir hoje. Se você não acredita em milagre, você tem que olhar para Valmir. Milagres existem. Queridos, a gente precisa dar essa expressão. Dar essa expressão. Às vezes a gente fica admirado quando uma pessoa entra simpática, falando com todo mundo. A gente diz assim, que coisa legal, ainda existe pessoas assim. Isso é obrigação de que tem um título de cristão. Você não está fazendo coisa boa, você está fazendo aquilo que você deve fazer. Como cristão, como servo, como filho. Você que declarou a fé nesse Jesus, que tinha esse tipo de atitude, você precisa ter. Porque se você não sabe, a palavra cristão tem uma conotação de pequenos cristos na terra. Você é um cristão? Você é um pequeno Cristo. Olha a responsabilidade. Se você abre a boca e diz, eu sou um cristão, sirvo a um Deus, servo de Cristo, sou servo de Cristo, você é um pequeno Cristo. Suas atitudes têm que revelar esse pequeno Cristo. O amor, a simpatia, o zelo, o carinho, a devoção, a entrega sem limites. Você deve fazer isso. Isso é a tua obra. Tiago diz, assim também a fé, se não tiver atitude, ela é morta. Se não for uma fé revelada em atitude, ela é uma fé sem sentido, gente. E, infelizmente, nós estamos com as nossas igrejas hoje lotadas de pessoas que têm uma fé que não revela em obras. Eu intitulo isso como obeso espiritual. Nós estamos com uma doença chamada obesidade espiritual. Cansaço espiritual. Mordidão espiritual. Nós estamos com uma igreja que tem fé. Para qualquer pessoa que você perguntar, ela vai dizer para você, eu tenho fé. Eu creio em Deus. Eu acredito em Jesus. Mas me deixa aqui, pastor, sentado no meu cantinho, sem fazer nada. Eu não consigo crer e acreditar que você tem uma fé viva, se ela não revela em atitude. Agora, preste atenção. Não é porque você tem uma fé viva que você sai fazendo tudo dentro da igreja. Não. Para isso, existem dons e talentos. A sua fé
vai ser revelada em obras através da atitude de dons e talentos que Deus te deu. Você não vai ficar quieto, você não vai ficar parado, porque Deus te presenteou com algo para você fazer. O problema é que nós temos o algo, mas nós não fazemos nada. E declaramos que temos fé. Eu não consigo acreditar. Que tipo de fé é essa que você tem que mais envergonha o Evangelho do que enaltece o Senhor desse Evangelho, que é Jesus Cristo? Então, diante disso, a gente precisa entender algumas questões. Primeiro, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Obras não produzem fé. Aqui eu pontuo o que Paulo falou. Paulo detonou a obra porque ela não produz fé. Ou seja, quanto mais você faz dentro da igreja, não é porque você tem fé, não. Ou isso aumentará tua fé. Tem gente que se atola dentro de serviço da igreja achando que a fé será aumentada. Pelo contrário, você pode perder sua fé atolado dentro da igreja. Tá? Você acumulou tantas coisas dentro da sua igreja, você faz tanta coisa que você esqueceu de cuidar da sua fé. Fé não se cuida envolvida em obras. Fé se cuida envolvido na palavra e na oração. Você pode ter muitas atividades, mas deixou de ler Bíblia, deixou de orar, isso se chama devocional. Deixou de fazer, pode ter certeza que no final do ano, essa pessoa está tão acumulada de afazeres dentro da igreja que ela não quer ver a palavra Bíblia. Não quer ver cara de pastor. Não quer dobrar o joelho para a oração. Ela chega para o pastor e diz assim: estou tão cansado, pastor, que eu quero ficar no banco. Fiz tanta coisa, pastor, que eu quero ficar. Sabe o que aconteceu? Você não cuidou da sua fé. Você se envolveu em obras. Então, obras não produz fé. Mas a fé, ela produz obras. Não venha me dizer que você tem fé, se elas não são confirmadas pela tua obra, pelo que você faz. Não adianta, queridos. Não é o acúmulo dentro da igreja que vai fazer você ter mais fé do que os outros. Pelo contrário, é o joelho no chão, é a vida de devoção, é a vida de oração. Agora, pensa comigo. Se você tem essa vida, você não consegue ficar parado dentro da igreja. E aqui eu me assusto. E me permita abrir esse parênteses. Porque o que nós estamos passando hoje é uma evasão de crentes dentro dos afazeres da igreja. E isso eu tenho autoridade para falar. Que eu cheguei aqui em 2006. A equipe que nós temos hoje, 2016, 10 anos depois. Deixa eu ver aqui. Eu posso dizer que em 2006 eu tinha Erivan e Cláudio. Minto? Porque Eva, Ada eram crianças. Vinham porque os pais vinham. Não posso contar com elas duas. Estou falando de trabalho. Erivan e Cláudia. Quem estava aqui em 2016? Como jovem. 2006, perdão, como jovem. Pegamos Valmir e pegamos Monique.
Olha da equipe que nós temos aqui, Monique, Cláudia, Erivan e Valmir, que chegou nessa época. Na galeria ali, com um brinquinho, querendo saber se era pecado ou não usar brinco. E eu disse para ele, irmão, eu não coloco um porque dá, mas a minha vontade é de colocar um negócio desse. Aí desarmei o homem. Está até hoje aqui. Olha da equipe. Não estou dizendo com isso que quem não está aqui não tem fé e não tem obra. Eu estou falando que nós temos uma evasão devido a acúmulos de coisas dentro da igreja que não se tratou da fé. Não se tratou da fé. Porque não é acúmulo dentro da igreja que faz com que a gente tenha mais fé. Pelo contrário, é quanto mais eu tenho fé, mais eu gosto de me envolver com as coisas. E quando a minha fé condiz na minha prática, eu faço com prazer. Não é por obrigação, não é a reboque, não é ninguém forçando, mandando. Pelo contrário, antes que o pastor abra a boca, eu já me disponho. Mas eu não me disponho pela igreja e pelo pastor, eu me disponho pelo evangelho, por aquilo que está ardendo dentro de mim. Volta ao teu passado, olha para o dia da tua conversão e tenta imaginar os teus primeiros meses de convertido. Alguém forçava você a alguma coisa? Alguém pedia para você fazer alguma coisa? Não. Você já se oferecia, você queria, sabe por quê? Porque existia algo chamado fé viva dentro de você. Fervendo dentro de você. Se você apresentasse um folheto, você já tomava o folheto na mão e dizia assim, quem vai entregar sou eu. Porque isso é fé que revela em atitude, fé que revela em obra. Já contei isso aqui para vocês, eu me lembro quando eu me converti, os primeiros meses, fervor espiritual, lendo Bíblia, minha mãe rasgava a minha Bíblia, eu ganhava outra Bíblia, eu levava a Bíblia para o colégio. Quem aqui leva a Bíblia para a faculdade? Quem aqui leva a Bíblia para o colégio? Mas se fosse no ato da tua conversão, você levava. Você queria ler Bíblia na hora do intervalo, você queria falar de Jesus, você queria mostrar Jesus. E eu lembro que segunda-feira, 7h30, eu estava na porta da igreja. O pastor passou de bermudão, pastor Ezequiel. Eu achei aquilo ali, eu me escandalizei. Eu digo, segunda-feira, dia de culto, pastor de bermudão, 7h30. Aí o pastor, ele foi lá, me abraçou. O que você está fazendo aqui, meu querido? Isso é, pastor, 7h30, o culto de oração. Ele deu aquela risada gostosa, disse, não, Ivanilson, hoje é segunda, rapaz. Amanhã que é terça. Eu estava com tanto desejo por Deus de orar que eu achei que segunda-feira era terça. E o pastor entendeu, percebeu aquilo ali, me abraçou e disse, você está fazendo o que aqui? Eu disse, eu vim orar, pastor. Esse tem problema, vão lá para minha casa. Ele não deixou eu ir embora, ele entendeu aquela sede por Deus que eu estava tendo naquele momento, me abraçou, me levou para a casa dele, fizemos uma pipoca, começamos a orar e foi uma noite maravilhosa. E ele naquele dia saciou aquela vontade de Deus que eu estava tendo. Sabe por quê? Ato de conversão. As lutas começam a acontecer, os problemas começam a acontecer, a gente começa a se envolver demais com as coisas da igreja e esquece de cuidar da fé. Bíblia vai ficando de lado, oração vai ficando de lado. O que vale é a programação, é o encontro, é o louvor, é os adolescentes, é a parada, é o culto de mocidade, é o culto de adolescente. A gente não pode deixar de ter, não pode deixar de ter, não pode deixar de fazer. Mas eu pergunto, e a fé? E a fé? Está sendo cuidada no dia a dia? Você está lendo Bíblia dia a dia, você está orando dia a dia, aí é discussão com o marido, com a esposa, com o namorado, com a noiva, e aquele acúmulo de coisas, chega um tempo que você não aguenta mais, chuta tudo para cima, e o culpado é a igreja e o pastor. Mas tudo isso aconteceu, porque você achou que a sua obra produzia fé. Novos convertidos, recém-chegados, pelo amor de Deus, olha aqui para mim. Sabe qual é o nosso problema? Que quando a gente está na igreja, a gente quer fazer tudo. A gente entra na igreja, quer fazer tudo, a gente quer participar do louvor. Aí o louvor já tem um grupo.
a gente cria trauma, porque a porta não foi aberta para a gente. Não é assim? O grupo de jovens já tem um grupinho, a gente quer entrar, e a gente quebra a cara. Os adolescentes já tem um grupo. Opa, quebrei a cara. Pô, pastor, achei que igreja era diferente. Igreja é a mesma coisa, cara. Aonde você for, é o mesmo hospital, com gente com câncer, dor de cabeça, dente doendo, orelha doendo, nariz doendo. Tudo eu estou falando espiritualmente. Cada um tem uma doença. Igreja, me permita a expressão, é carniça, porque tem ser humano. Agora, se eu entro para cuidar da minha fé, alicerçar a minha fé, fortalecer a minha fé, ela vai ser revelada em obras. E quem vai abrir o caminho não sou eu, é um homem chamado Jesus Cristo. É Ele que vai colocar você no lugar certo. É Ele que vai abrir o caminho certo. E é Ele que vai te dar a direção certa. Então chega aqui nessa igreja preocupado em cuidar da sua fé. E não em fazer obra. Deixa a obra quando tua fé estiver fortalecida. À medida que você busca, você vai sentir desejo. Eu já vi gente aqui que tem potência para cantar, fazer tudo. A oportunidade não chegou, não tem problema. Minha fé está fortalecida, eu pego um enfeite, eu coloco, eu boto uma bola nessa árvore de Natal, eu puxo um negócio, eu pinto. Eu estou fazendo porque eu não quero revelar para ninguém. Minha fé, o desejo de servir, de jeito de fazer. É isso, gente. Ah, pastor, eu queria tocar. Quer? Pega um violão, vai para um grupo pequeno, vai tocar no grupo de adolescentes, vai tocar na reunião de mocidade. Ah, pastor, eu queria tocar. É aqui. Não. A nossa fé vai revelar as nossas atitudes. Pratica o amor. Pratica o zelo. Preste atenção. O que Tiago está falando é um contraste entre fé sem obras e obras sem fé, e não entre fé e obra. Ele não está pareando a obra e a fé. Ele está dizendo que se eu tenho fé, eu tenho prática. E se eu tenho prática, eu vou ter. É isso que ele está dizendo. Agora olha aqui para mim, com todo o carinho que você tem. Você tem prática? Você tem fé? Você tem fé? Você tem prática? O que nos entristece hoje, queridos, é que muitos declaram ter fé, mas é uma nojeira a prática. Dá vergonha, às vezes, a gente sair com grupos de jovens. Dá vergonha. Eu tenho vergonha de sair com grupos de jovens e dizer que eu sou pastor e estou no meio deles. Porque a conversa é podre. A prática é podre. Caíram agora na ideia de que bebida não é pecado, cigarro não é pecado, drogas não é pecado, prostituição não é pecado e sexo fora do casamento não é pecado. Eu não sei se essa onda chegou aqui, tá? Mas cuidado, pastor, vai chegar. Vai chegar. Então agora, aniversário de 15 anos tem que ter. Casamento tem que ter. Completou um ano de namoro, tem que ter. Tem que ter bebida, tem que ter drogas, tem que ter músicas indecentes. Tem que ter tudo agora. Ah, pastor, eu sou músico, quero tocar, viver minha vida. Vai lá, cara. Toca, pode ir, vai numa boa. Estou falando sério. Mas tem critérios, tem escolha. Ah não, pastor, sou profissional. Aí toco música denegrindo a imagem de mulher, músicas nojentas, músicas podres. Cadê o nivelamento? Você não faz mais. Mas eu me intitulo cristão. A gente encontra agora grupos de jovens que vai um para a casa do outro agora. A desculpa é jogar videogame, mas a galera quer encher a cara. Todo jogo de videogame tem que ter a cevada, tem que ter isso, tem que ter aquilo agora, tem que
assistir filme pornô, tem que fazer um monte de doideira agora. Aí eu me pergunto que tipo de fé é essa, onde a obra, a prática, não revela. Aí a galera chega bêbada em casa e dizendo assim na minha cara, pastor, beber não é pecado não. Beleza, cara. Pastor, não estou viciado. Eu não consigo entender, meu irmão, que você não está viciado, se até no aniversário de boneca você não se controla. Tem que ter. Eu entendo que, se eu não sou viciado, eu controlo. Mas eu digo assim, pastor, é só uma. Você não consegue se controlar com uma. E você diz para mim que não é. Eu não consigo entender isso. Nós estamos assim. Aí Tiago diz, eu não estou em disputa, fé e obra. Eu estou dizendo que, se eu tenho fé, a minha prática vai revelar a minha fé. E se eu tenho prática, vai revelar em quem eu creio. Com isso, Tiago não estava dizendo, seja um super crente, coloca a batina, coloca aquele negocinho de anjo, e seja um crente chato. Sai fora, porque também sua fé não vai condizer com a sua obra. Olha aqui para mim, seja simples. Seja simples. Seja simples. Você pode pagar para vestir roupa boa? Paga para vestir roupa boa. Mas seja simples. Não é tua roupa que vai desnivelar a tua amizade. Seja você. Esses dias eu precisei dar um fora. Tem um rapaz que chegou perto de mim. Se vocês forem a Macaé, vocês vão conhecer a igreja que eu vou pastorear, como pastor efetivo, titular. E ele disse assim para mim, pastor Ivanilson, agora o Senhor, aí ele já me colocou num patamar. Eu só não cortei ele na hora por educação. Disse, eu vou esperar ele terminar a frase para ver até onde ele vai. Quando o Senhor assumir, estiver lá em cima, olha para nós. Aí o meu sangue já estava fervendo desde o primeiro ato da fala dele, e eu me controlando, esperando ele terminar a fala. Tinha umas 4 pessoas. Quando ele terminou de falar, eu toquei no ombro dele e disse assim, meu irmão, eu sei de onde eu vim, tá? Eu sei de onde eu vim. Tu quer conhecer meu testemunho de vida? Eu passei fome. O único tênis que eu tinha foi de uma mulher que me deu. Meu pé era maior do que ele. Eu sei as pessoas que me ajudaram, que me deram roupa para eu vestir, me deram dinheiro para alimentar minha família. Gente que está aqui. Eu estou aqui falando, pessoas que me davam dinheiro para eu comer, para eu me alimentar. Eu disse para ele na cara dele, eu sei de onde eu vim, cara. Se eu não trouxer a minha memória de onde eu vim, status, poder, sobe na cabeça da gente e apodrece o coração da gente. Eu e minha família, nós sabemos de onde a gente veio. As pessoas que amam a gente, que se envolvem com a gente. Isso, irmão, é revelado em obras, é nossa fé. Pouco me importa se eu estou numa igreja com 20 pessoas, se eu estou numa igreja com 600 pessoas, o evangelho é o mesmo e tem que ser ministrado com seriedade. Eu disse isso para ele. Entendeu, irmãos? Fé tem que revelar a obra, e obra tem que revelar a fé. Por isso, galera, essa galera que vive por aí dizendo que tem fé em Deus, que crê, eu sou salvo porque a teologia puritana, presbiteriana, calvinista diz que eu não perco salvação. Creio sim também, mas a mesma teologia que atesta a nossa salvação, ela diz que ela revela quem nós somos, porque a Bíblia diz que a árvore que não der frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Então, se você é árvore, se você crê, se você tem salvação, mostre com seus frutos. É isso que Tiago está dizendo para nós. A questão não é uma opção entre fé e obras, mas sim entre a fé viva e a obra morta. Ou a mesma fé morta.
O que Tiago está dizendo aqui para nós hoje é um grande desafio. E eu quero fazer essa pergunta para você. Até hoje, sua fé era uma fé viva ou uma fé morta? Ou já teve uma fé viva e ela morreu? E por último, nós temos aqui um desafio. Nós precisamos olhar hoje para esse texto e fazermos uma pergunta. Ir lá no fundo e nos perguntar: quando foi que minha fé morreu? Quando foi que eu perdi o brilho? Quando foi que minha essência foi embora? E por que eu perdi? Quais os fatores que contribuíram para eu perder esse brilho, essa fé? Nós temos uma visão lá na igreja. E ela é publicada em um banner. A nossa visão é viver em comunidade, uma fé contagiante. Como é, Patrícia, o restante que eu digo? Sendo uma agência do reino para transformar vidas. Viver em comunidade, uma fé contagiante, ser uma agência do reino para transformar vidas. Viver em comunidade, uma fé contagiante. Essa, para mim, é a maior expressão daquela visão declarada naquele banner. Viver uma fé contagiante. Eu quero perguntar para ti: a tua fé contagia um ambiente onde você passa? Olha como nós somos identificados hoje. O chato, a chata, porre, é filho chato, é filha chata, é crente chato, crente porre, imaturo, brigão. Olha os nossos adjetivos. Mal pagador. Pensa. Mal funcionário, péssimo funcionário. Irmãos, nós temos uma escola lá. Esse ano nós tivemos cerca de 570 alunos. Uma folha salarial em torno de 140 mil reais de funcionários. E pasme, os mais que dão dor de cabeça são aqueles que nós empregamos com o tema cristão. E o pessoal da igreja nos questiona: por que que a escola não emprega gente da igreja? Por quê? Porque o povo acha que porque a igreja, a escola, a igreja é mantenedora da escola, o membro manda na escola. Aí quer ser funcionário mandando. Quem já viu você contratar uma pessoa para ser teu funcionário e querer mandar naquilo que é teu? Já imaginou um negócio desse? Você vai segurar uma pessoa dessa? Esse é o problema que nós estamos encontrando hoje. Cristãos que envergonham o evangelho e não testifica aquilo que ele diz crer. Quem já fez pública profissão de fé? Levanta a mão aí para eu saber. Aquele que veio aqui na frente, respondeu aquelas perguntas do pastor. Tá bom. Quem não fez vai se salvar, tá? Faz assim, ó. Ai, graças a Deus. Você lembra o que você declarou aqui na frente? Não lembra não? Quero trazer a memória que me pode dar esperança. Eu vou lembrar para você, não tem problema não. Alguma mãe ou pai aqui já batizou o filho? Já? Pronto, melhor ainda, que a gente vai engrossar o caldo aqui para a gente terminar. Vamos lá, primeiro para quem publicou a fé. Tá? Promete ser fiel. Vem a pergunta. Você promete ser fiel nos dízimos e nas ofertas? Sim. Você promete honrar ao Senhor e esta igreja com a tua oferta? Aí a pergunta não para por aí, completa dizendo assim: com o teu testemunho de vida.
Aí você não sabe nem o que é que você está respondendo, mas a empolgação é tão grande aqui na frente, o momento é de tanto glamour que você faz assim, sim. Mal terminou o batismo, está dando mau testemunho. Está sendo um mentiroso. Fofoqueiro. Mal pagador, como o Bernardo falou. Ele deve estar sofrendo com alguma coisa desse tipo. Por isso, você é vendedor, eu sei o que é que você está dizendo. Quando identifica, gente, olha aqui para mim, é sério isso. Eu, pastor, quando é época de comprar carro, é o maior desastre. Pastor não tem crédito no comércio. Você pode ter sua declaração de imposto de renda, o maior valor. Não tem nada disso. Enfrega a tua declaração de imposto de renda, os caras não estão nem aí. Só o título. Pastor, teve uma vendedora que disse assim para mim, diga que o senhor é qualquer outra coisa, menos pastor. Minha esposa estava do meu lado, ela bateu, olhou assim para mim, eu disse, se eu não puder dizer que eu sou pastor, eu não vou ter carro, minha irmã, eu ando de busão, de ônibus, faço qualquer coisa. Mas eu compro com o meu título pastor. Sem ser pastor, eu não tenho outra fonte de renda. Eu vou dizer que sou vendedor sem ser? Para ter carro? Mentiro. Eu disse para ela, se você não puder me vender, acabou, virei as costas e fui embora. O telefone mais tarde tocou dizendo, pastor, seu crédito foi aprovado. O que ela disse para o banco, problema dela. Eu nem quis saber. Mas que eu disse para ela, e minha ficha, eu fiz questão de tê-la na mão. Pastor. Nem saber o que ela inventou para lá. Sabe por quê, queridos? Porque nós declaramos algo que tem que ser conivente com a nossa fé. Imagina, eu mentindo para essa mulher, pouco tempo depois ela vai visitar uma igreja, visita logo a minha, eu no púlpito ministrando a palavra e essa mulher olhando para minha cara, que mentiroso. Ou você acha que isso não pode acontecer? Então nós declaramos aqui, honrar as autoridades. Mães, ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Promete, promete. Promete orar, promete. Promete trazer a igreja, promete. Um menino vem conhecer a igreja, quando já está perto dos 12 anos de idade. Você vai fazer o que por ele? Não, o bichinho passou a semana toda estudando. Coitado, ele precisa dormir. Deixa ele dormir, não tem problema não. Ele vai dormir tanto que quando ele chegar na fase da adolescência, ele vai continuar dormindo. Você entendeu aonde nós estamos chegando? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do... Completa. Sermos inundados por Senhor. Amém? Isaías 6, quando eu vi a glória de Deus, ai de mim. Ai de mim. Você quer a glória que você está cantando? Olhe para você. Ele disse, ai de mim, sou miserável, sou pecador, tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas se o Senhor tiver misericórdia, me envia, que eu quero fazer a diferença. Você quer a glória dele? Você quer que ele inunde esse lugar? Inunde você? Se você não conseguir olhar para dentro de você, essa glória nunca inundou você. O primeiro aspecto da glória de Deus dentro de nós é que a gente olha para nós mesmos. Eu preciso de conserto. Meu namoro precisa mudar. Meu casamento precisa mudar. Minha vida espiritual precisa mudar. Meu jeito precisa mudar. Eu preciso mudar. Não é a igreja que tem que mudar. Se eu mudar, a igreja muda. E eu digo mais, precisamos de programação não. Precisamos de fé que revela em obras.
Tiago, se esse povo aqui exercitar a fé, preciso você chamar ninguém, eles virão fruto da fé viva. E quem não exercitar a fé, quem não alimentar a fé, vai embora mesmo, Tiago. E eu te digo, deixa aí, que vai ser mais causador de problema do que vai abençoar. Porque quando nossa fé está morta, a nossa obra está morta, está podre. E obra podre não presta para dentro de igreja. O que presta para dentro da igreja é cristão de fé viva. Fé viva. Que vai fazer com que você tenha obras. Que tipo de obra é essa? Atitude. Você tem atitude? Você tem fé viva? Aí Tiago pergunta: sua fé tem obra? Se ela tiver, é porque ela está viva. Usa o teu Facebook para exercitar a tua fé. Usa teu WhatsApp para exercitar a tua fé. Teu Instagram para exercitar a tua fé. Teu Snapchat para exercitar a tua fé. O povo está tão sem pudor, sem noção, sem vergonha na cara, que usa a rede social para publicar a nojeira da sua obra. Cuidado, irmãos. Lembre-se que você é um pequeno Cristo. Aonde você for, você será um pequeno Cristo. Seja para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Faça com que sua obra, alicerçada nessa fé, faça toda a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém.